Olá, Cardio-Lovers! Bem-vindos ao Cardio Beats, o podcast onde batemos um papo descontraído e informativo com os maiores especialistas em cardiologia do país. Eu sou José Alencar e hoje temos uma convidada especial, a doutora Pamela Cavalcante. Pamela é cardiologista e é especialista em valvopatias estruturais. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é muito importante e, mais especialmente, a gente vai falar sobre como é que aplica esse tema, as diretrizes desse tema na nossa prática clínica. Então fica com a gente aqui para essa conversa que vai ser muito boa. Pamela, o que está sendo mais discutido hoje no mundo das valvopatias? Oi, pessoal, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, Alencar, como a gente estava conversando um pouquinho antes, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar é que, assim, até 10 anos atrás, a doença valvar não era um tema da moda, né? Então, a gente nem estaria tendo tanto esse bate-papo aqui, porque até 2002, quando o professor Alain Cribier desenvolveu a TAV, os pacientes de alto risco cirúrgico, idosos com múltiplas comorbidades, a gente não tinha muito o que fazer por esse paciente. Ele tinha um destino selado, que era a evolução natural da doença e o óbito. E a partir do desenvolvimento da cardiologia intervencionista e das novas abordagens e novas opções de tratamento que a gente tem, isso tem mudado ao longo dos anos e o enfoque tem se voltado para a cardiopatia estrutural e para as valvopatias. Então, se na época que a gente fez residência, para quem não sabe, o Dr. José Alencar é meu ilustríssimo colega de residência Igualmente. no Dante Fazanese. Quando a gente fez residência, a doença valvar não tinha esse enfoque todo, né? As pessoas não viam como uma Nem nada. subespecialidade valorizada. Então, isso vem mudando nos últimos anos e eu acho que muito por conta da evolução da cardiologia intervencionista. Então, quando a gente fala dos hot topics, né, do que tem sido discutido atualmente no campo da valvopatia, muito tem se voltado para a evolução da cardiologia intervencionista. Então, a gente fala muito sobre, atualmente, né, temas como TAV no paciente jovem de baixo risco. Então, hoje em dia, né, pela nossa diretriz e pela diretriz europeia, a gente indica TAV para pacientes acima de 70 anos ou de alto risco cirúrgico. Nos Estados Unidos, o limiar de corte de idade é 65 anos. Então, a gente está revendo se talvez para pacientes mais jovens isso teria algum benefício ou não. E se a gente for olhar os estudos que a gente tem disponíveis hoje para a TAV, né, o estudo mais longevo, que é o Notion, de 10 anos, a gente sabe que uma prótese de TAV ela tem uma durabilidade média de 10 anos, né? Pelos estudos que a gente tem atualmente. Então, se a gente implanta uma TAV num paciente jovem de 65 anos, a gente já está contando no relógio que provavelmente com 75 anos essa prótese já vai ter degenerado e a gente vai ter que fazer outra coisa para ele. E o que, que vai ser essa outra coisa? Com 75 anos agora, que a gente vai indicar uma cirurgia, a gente vai colocar uma TAV em TAV, e quando ele tiver 85 anos, o que, que a gente vai fazer com ele, entendeu? Então, acho que isso é um assunto que a gente vem discutindo, né? Então, a indicação de TAV para pacientes jovens de baixo risco cirúrgico. Outro assunto que a gente tem discutido bastante e que tem estudos em andamento, né? O tratamento de estenose aórtica moderada. Então, se a gente vê pacientes, por exemplo, que têm disfunção ventricular importante, né? Fração de ejeção reduzida, e tem uma estenose aórtica moderada, a gente sabe que aquela obstrução, a via de saída, vai prejudicar o funcionamento daquele ventrículo, né? Então, talvez se a gente abordar mais precocemente esse tipo de paciente, será que a gente vai estar acrescentando sobrevida, reduzindo mortalidade desse grupo de pacientes? A gente tem um estudo em andamento, que é o TAV Enload, que a gente está buscando por essa resposta, que a gente ainda não tem, mas é um hot topic da área. Quando a gente fala da mitral, a gente já tem outros assuntos. Então, assim, insuficiência mitral, em geral, né, o que a gente discute mais são doenças que são mais prevalentes nos países desenvolvidos. Então, doenças degenerativas são mais prevalentes. Em geral, os tratamentos são voltados para doenças degenerativas valvares. Então, quando a gente fala de insuficiência mitral, tanto primária quanto secundária, os estudos, os últimos estudos que a gente tem de tratamento intervencionista foi muito para o grupo de pacientes com insuficiência mitral secundária associado a doenças cardiopatias, né? Então, fração de ejeção Que é reduzida. o MitraClip, né? Exatamente, mas a gente tem falado muito para paciente com insuficiência mitral secundária ventricular. Então, aquele paciente que já tem uma cardiopatia dilatada, com dilatação do ventrículo esquerdo, e que isso levou à falha de coaptação da mitral.
E aí a gente tem estudos como o MAITRE-FR e o COOPT, mostrando qual o perfil de paciente se beneficiaria de um tratamento intervencionista como a clipagem mitral, né? O Mas MitraClip ainda para secundária. para secundária. Tá. A gente tem estudos para primária também, principalmente para prolapso degenerativa. Por quê? Porque doença reumática não é uma doença de país de primeiro mundo, então eles não têm interesse em desenvolver estudos nessa área, né? E isso é uma peculiaridade de país subdesenvolvido como o Brasil, e que é um ponto importante que eu vou ressaltar quando a gente falar da nossa diretriz. Mas, em geral, quando a gente pensa no que vem sendo desenvolvido, né, no que a indústria está se preocupando, é mais com as doenças degenerativas. E aí agora, o que a gente tem visto mais, né, é um outro tipo de insuficiência mitral secundária, que é a atrial. Então, a gente por muito tempo deu muita atenção para a ventricular e a gente agora tem dado mais atenção para a atrial. O que é insuficiência mitral atrial? É a insuficiência mitral relacionada à dilatação do anel por conta de alguma cardiopatia atrial. Então, paciente com fibrilação atrial crônica, que tem um remodelamento atrial importante, e que aí acaba evoluindo com dilatação do anel, ele evolui também com insuficiência mitral, e a etiologia dessa insuficiência é atrial funcional. Esses pacientes não foram incluídos nesses estudos de tratamento de insuficiência mitral secundária, de MitraClip, entendeu? Porque o ventrículo é normal e a inclusão era ventrículo doente. Exatamente. Então, Sim. assim, são perfis de pacientes diferentes e as opções de tratamento, a gente não sabe se tratar e como selecionar exatamente esse paciente para indicar, bem indicado, uma clipagem mitral, sabe? Então, isso é uma das coisas que a gente vem discutindo, inclusive o papel do eletrofisiologista nessa discussão, porque a gente sabe que se você reverter a fibrilação atrial, você evita o remodelamento e a perpetuação dessa doença, né? Inclusive melhora o grau de insuficiência mitral, mas às vezes o átrio já está tão remodelado que o eletrofisiologista também não tem, ele vai falar, não tem muito o que fazer por você. E talvez o que haja para fazer é exatamente isso, talvez tratar a válvula mitral muito legal. Né? Exato, então, isso é um dos hot topics que a gente tem Já há um discutido. estudo a respeito disso? Então, a gente ainda não tem, né, a gente tem algumas diretivas, né, de discussão de ponto de vista de especialista, mas a gente ainda não tem nenhum estudo em andamento com dispositivos de clipagem mitral só para paciente com insuficiência mitral atrial. O que a gente tem visto, né, normalmente está relacionado à cardiopatia atrial, paciente com ICFEP, né, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, a gente tem voltado a atenção para tratar ICFEP e prevenir a evolução da doença nesse sentido, né, para esses estágios. Mas eu acho que isso é um campo que ainda está aberto e é um hot topic que a gente tem. Ainda falando de mitral, outra coisa que a gente tem visto agora é a cirurgia robótica para reparo mitral. Então, paciente que tem anatomia factível para fazer plástica, né? E que não tem anatomia favorável para fazer uma clipagem, ou que é um paciente mais jovem, né? Que não tem indicação de clipagem mitral, ele consegue fazer, cada vez mais a gente tem desenvolvido procedimentos minimamente invasivos, com menor risco cirúrgico, maior recuperação pós-procedimento, e a cirurgia robótica vem nesse sentido também. Então, isso é uma outra coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil, mas que é um hot topic na área. Quando a gente fala de tricúspide, né? A tricúspide, por muito tempo, foi a válvula esquecida. Ela tem essa fama, é conhecida por ser a válvula esquecida. E hoje em dia a gente começou a olhar mais para ela justamente porque a gente tem pacientes de alto risco cirúrgico, idosos, com múltiplas comorbidades, que vêm evoluindo com insuficiência tricúspide isolada. Seja relacionada a dispositivo, né, cabo de marca-passo, que normalmente esses pacientes já têm algum dispositivo intracardíaco, ou seja, pacientes que evoluíram, que no passado tiveram alguma valvopatia do coração esquerdo, então estenose aórtica ou estenose mitral, insuficiência mitral, que foi tratado naquela época, ninguém olhou para a tricúspide evoluiu sozinha e agora a gente tem um problema para resolver. Então, hoje em dia a gente... doença pulmonar, não? Como consequência? Sim, também, hipertensão pulmonar, tudo, exatamente. Sim. Então, a gente tem olhado hoje para esses pacientes com insuficiência tricúspide com esse outro olhar. Primeiro, de tentar não deixar evoluir, né? Quando a gente trata uma cardiopatia do lado esquerdo, a gente já observa para ver se não tem alguma coisa para fazer já pela tricúspide, se já pelas diretrizes, se ela já tem uma dilatação do anel maior do que 40, insuficiência pelo menos moderada. Isso é um game changer, porque falar que não, é totalmente diferente do que nos foi ensinado, né? Exatamente, então. Totalmente. Mas isso é uma evolução, até então, assim,
5, 10 anos atrás, a gente não falava de tricúspide, Nada, né? E começou-se a se discutir mais justamente porque agora a gente tem a oportunidade de tratamento, a gente tem novos procedimentos e novos dispositivos. Então, nos Estados Unidos, na Europa, né, eles já vêm fazendo clipagem na tricúspide também, e já tem próteses desenvolvidas para troca valvar transcatéter para tricúspide também. A plastia que você falou, não é? É endovascular? A plastia mitral. Tricúspide, você falou agora. Tá. A clipagem. A É clipagem, igual, isso. é igual um mitra clipe, só que é um triclipe. É um Sei. clipe para Então tricúspide. endovascular também. Também é transcatéter. Tá. Ele entra acesso femoral, assim. É minimamente invasivo, recuperação rápida, e você consegue, assim. Quando a gente fala de tricúspide, os estudos que a gente tem disponíveis hoje, infelizmente, nenhum mostrou redução de mortalidade. A gente sabe que esse perfil de paciente é um paciente que morre mais, múltiplas comorbidades, idoso, alto risco cirúrgico. Então, ele já é um paciente que morre mais, e a insuficiência tricúspide, nesse contexto, ela agrega ainda mais morbimortalidade. Com certeza. A nossa expectativa nos estudos era que quando a gente tratasse isso, seja através de clipagem, seja através de troca valvar, era reduzir mortalidade, só que a gente ainda não atingiu esse desfecho. A gente Mas você não. acha que vai para tricúspide? Então, isso é uma das coisas que a gente discute. E qual que é o nosso objetivo de Não tratar a é? tricúspide? Então, Não será sei que se focar mais em sintoma, talvez, né? Exatamente, e foi isso que os estudos mostraram, sabe? Quando a gente analisa os estudos que foram feitos com a clipagem tricúspide e com a troca valvar, os resultados que a gente teve foi de melhora de qualidade de vida, e talvez seja para o paciente o que ele Sim, precisa. sim. Reduzir a dose do diurético, reduzir a necessidade de ir no pronto-socorro fazer diurético na veia, melhorar os sintomas de insuficiência cardíaca. Será que não é isso, já não é o suficiente para esse perfil de paciente? Bacana. Então, é nesse estágio que a gente está na tricúspide. Eu queria aprender assim. Então, para tricúspide, a gente tem o triclip, é isso? Tem o triclipe. Para mitral, a gente tem o mitraclip. E aí seria. Na verdade, assim, a gente chama de clipagem porque o mitraclip e o triclip, eles são devices mesmo, eles são nomes comerciais. E a gente tem outros tipos de clipes além desses para fazer esses procedimentos, como o Pascal. Tá. Então, a gente chama de clipagem percutânea. Para envolver tudo, né? Aproximação borda a borda, clipagem percutânea. E aí a gente pode usar esses clipes tanto na mitral quanto na tricúspide. Aqui no Brasil, a clipagem tricúspide ainda não foi aprovada pela Anvisa. Ela já foi aprovada pelo FDA, já é realizada nos Estados Unidos e já tem o CE Mark na Europa também. A gente tem uma previsão de que talvez no próximo semestre seja aprovado aqui no Brasil, e a gente tem alguns casos que a gente faz a partir de pacientes que são incluídos em trials, né? Em clinical trials, então eles conseguem receber esse tipo de procedimento também. Mas, oficialmente, o único tratamento para insuficiência tricúspide aprovado pela Anvisa, era o terceiro que eu ia falar, é o implante de uma prótese heterotópica. O que é isso? A gente tem um dispositivo que chama TricValve. É uma prótese que a gente coloca na veia cava superior e na veia cava inferior. E o objetivo desse tratamento é diminuir o retorno venoso para impedir os sintomas relacionados à insuficiência cardíaca direita. Então, você tem diminuição de ascite, você tem melhora de edema de membro inferior, melhora dos sintomas de insuficiência cardíaca direita, que é o que a tricúspide causa. Só que, assim, é um tratamento quase que paliativo, porque você não está impedindo a evolução da doença. A insuficiência tricúspide vai continuar piorando, pode evoluir com disfunção do ventrículo direito, enfim, e a evolução natural da insuficiência tricúspide. Mas talvez para esse perfil de paciente mais paliativo, isso já seja suficiente para ele. Novíssimo isso, né? Porque eu nunca ouvi falar. É novo. A gente acho que começou a fazer aqui em 2022, a Anvisa aprovou o TricValve no Brasil. Mas nos Estados Unidos já tem mais tempo, mas no Brasil foi em 2022, e esses outros ainda não estão disponíveis, E na cardiologia intervencionista ainda tem outras coisas, né, para cardiopatia estrutural que estão crescendo muito. Uma delas é um procedimento que os eletrofisiologistas fazem também, né, que é a oclusão do apêndice atrial esquerdo, e a correção de defeitos de septo atrial, então fechamento de forame oval patente e de outros defeitos que vêm crescendo nos últimos anos. Outra coisa que eu tenho observado que eu acho bem interessante é em relação à endocardite, né? A gente já tem alguns estudos sobre tratamento ambulatorial de endocardite. Você já tinha pensado nisso? Tratar com antibiótico em casa, endocardite. São Isso eu vou estudos falar. limitados, né? A gente ainda não tem como aplicar isso muito na prática clínica, não faço isso no meu consultório, mas que é uma proposta interessante, né? Muito. Se a gente conseguir ampliar isso a longo prazo, tratamento Sim. ambulatorial da endocardite. E inteligência artificial, eu ia discutir até isso com você, assim. Quando a gente fala de alguns exames complementares para diagnóstico de valvopatia,
À exceção do eco, da tomografia, se a gente pensa em exames mais simples, de mais fácil acesso, eletrocardiograma e raio-x, eles têm muita baixa sensibilidade para diagnóstico de doença valvar. Mas agora a gente tem alguns softwares de inteligência artificial que estão sendo estudados, né, desenvolvidos nos Estados Unidos, para detecção precoce através do eletrocardiograma, de doença valvar, de disfunção ventricular esquerda. Então, eu acho que esses são os hot topics e a direção para o futuro aí da cardiologia Legal, intervencionista. legal. Sobre essa coisa da IA, o papel disso no eletrocardiograma vai ser crucial, porque a IA consegue ver o beat, né? E a gente está vendo a imagem. Então, Exato. eu acho que vai aumentar muito a sensibilidade. Foi exatamente o que você falou. É, eu queria te perguntar uma coisa, assim, sendo você Pamela, e eu tô fazendo essa pergunta porque a Pamela é muito experiente, né, nisso já. É, quanto você daria se fosse você que estava escrevendo a diretriz? Tô perguntando para aprender também, tá? Uhum. De indicação, classe 1, 2A, 2B ou 3, e o nível de evidência, A, B ou C. Então, se tem trial, se é estudo observacional, ou se é só opinião de especialista, Uhum. para, então, correção percutânea, aí você falou a clipagem, Clipagem. né? Da tricúspide, da mitral e também depois dos dispositivos da aorta. Começando pela tricúspide. Não, então, aí, isso aí já é um assunto mais complexo, Alencar, porque você vai ver que, principalmente na nossa diretriz brasileira, a gente define o grau de recomendação e a estratégia de tratamento e de intervenção de acordo com a etiologia da doença valvar, de acordo com complicadores relacionados à evolução da doença valvar. Então, não é um aspecto isolado, sabe assim, clipe ou não clipe. Depende, a gente está falando de que doença? Insuficiência mitral, primária, secundária, Vamos falar ventricular, atrial, da doença mais prevalente. reumática. Por exemplo, eu sei que a mais prevalente talvez no Brasil seja a primária mitral, não a secundária. Eu não sei se tem esse número. Mas a gente está falando da secundária porque é a que indica o mitraclip, não é isso? Então, a Então, gente pode indicar para primária também, para prolapso, para paciente de alto, por exemplo, eu tenho um paciente de 80 anos que evoluiu com um prolapso de válvula mitral importante, que a anatomia dele é só um prolapso de cúspide posterior. Se ele for sintomático, eu não preciso abrir o peito dele e fazer uma plástica, eu posso indicar um mitraclip, entendeu? Sim. Se ele for de alto risco cirúrgico, a gente tem esse nível de evidência na diretriz, 2A. Sei. E você concorda? 2A, ou seja, o benefício supera Pra, os riscos sim, para paciente, mas é que tem que ter todos esses critérios. Então, paciente é alto risco cirúrgico, então não quero operar esse paciente. Anatomia favorável, é factível, vai ficar bom o resultado da clipagem. Aí eu acho que sim, Sei. porque realmente anatomia favorável para reparo cirúrgico, a chance de sucesso é muito grande. Então, para você não fazer um reparo cirúrgico, Entendi. indicar uma clipagem tem que ser critérios bem estabelecidos mesmo. Eu estou Entendeu? perguntando isso para já tentar entender aqui os gaps de conhecimento aqui. A Você meio gente que já, você meio que já falou alguns, mas tem mais, Uhum. assim? Tem mais coisa que a gente precisa estudar ainda É que nesse a mundo? gente está sempre aprendendo, viu, Alencar? É, Ainda mais com dispositivos novos, né? com Então, cada certeza. vez mais, e eu tenho observado isso nos congressos que a gente vai, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, a nossa preocupação é principalmente a longo prazo desses dispositivos e desses tratamentos que a gente tem oferecido. Como que vai ser o futuro desses pacientes, né? Então, assim, como eu te falei, né, quando a gente começa a ampliar a indicação de tratamento do que a gente tem hoje em dia, a gente começa a ter outras preocupações. Então, que a gente chama de, assim, de lifetime management. Então, quando a gente pensa no longo prazo desses pacientes, outras preocupações vêm à mente. Então, se ele vai precisar de marca-passo no futuro, será que eu vou ter que antecipar esse procedimento quando eu coloco uma TAV? Será que ele vai evoluir com insuficiência tricúspide depois porque ele ficou com o cabo do marca-passo? Ele tem fibrilação atrial, vai evoluir com uma insuficiência mitral atrial funcional. Então, assim, as coisas vão evoluindo e vão surgindo. Os gaps atuais são mais nesse cenário que eu te falei. E eu acho que vão aparecer ainda mais conforme a gente for vendo a evolução desses dispositivos e os tratamentos que a gente oferece hoje. Se a gente olha 10 anos atrás, ou quando a gente acabou a residência, o que a gente tinha e como que era o tratamento, muda muito rápido, né? E cada vez está mais Sim. rápido. Está difícil de acompanhar. Virou uma especialidade intervencionista, literalmente, né? Que não A gente era uma está muito especialidade puramente ligado. clínica, né? Ainda tem muita coisa que é puramente clínica, né? A gente valoriza muito esse lado clínico, porque a gente não pode perder isso, e eu acho que isso é uma das coisas que a nossa diretriz valoriza, sabe? A gente não pode perder esse racional de
de raciocínio clínico mesmo, sabe? De examinar o paciente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto, que me chama atenção na doença valvar, né? Que eu acho que também seduz o residente, o interno, que você consegue ver no exame físico aquilo que você está estudando. Então, você escuta um sopro, você fala, nossa, né? Coronário não tem isso, gente. Não tem. Não tem. Então, eu acho que tem essa mágica que, sim, que a gente não consegue perder. E quando a gente amplia isso para nível nacional, né? De lugares, regiões que não vão ter acesso a tecnologia de ponta, enfim, a gente tem, isso é muito importante, a gente ainda ter esses conceitos e ensinar as pessoas exame físico e história clínica, entendeu? Não, eu Total. acho que as coisas não se sobrepõem, Ainda bem assim. que eles tiveram essa sensibilidade, né, de pensar. A gente está escrevendo a diretriz para um país continental que tem limitação de Exato. recursos, né? E quando a gente fala de diretriz, isso foi uma coisa, um game changer para mim, assim, uma mudança de pensamento que eu tive. Quando eu era residente, eu gostava muito da diretriz americana, eu gosto, acho uma diretriz muito bem feita, assim, a forma como eles estruturaram, a classificação que eles fazem, estágio ABCD lá, em relação à gravidade anatômica, presença de sintoma e fração de ejeção, eu achava muito fácil de entender e estudar quando eu era residente. Só que quando você começa a olhar melhor, né, e aplicar na sua prática clínica, e você vê que a diretriz americana ela foi criada para o perfil populacional de um país desenvolvido, que não é o nosso, eles nem citam doença reumática na diretriz americana, entendeu? Então, acho que isso Interessante. é um dos pontos fortes da nossa diretriz. Ela foi desenvolvida para o nosso país, para o nosso perfil populacional, para as doenças mais prevalentes que a gente tem, e para ser aplicada de fácil aplicação desde o residente até o cardiologista generalista, né, em qualquer lugar do país. Então, a forma como ela é escrita e o passo a passo, né, que é do passo 1 a 5 que eles colocam, eu acho que é um facilitador de compreensão e de aplicação, assim, para qualquer pessoa, Esse sabe? passo 1 assim que é para diagnóstico e tratamento? Isso. Então, deixa eu aproveitar já e entrar aqui em outro assunto. Então, dá para aplicar um passo 1 a 5, por exemplo, imaginando um paciente chegando no seu consultório com estenose aórtica importante? Para Dá. quem está ouvindo a gente conseguir entender, então, como é que a Como- Pamela, que é especialista, Entende, né? faz, né? E é assim que a gente ensina os nossos residentes também. Então, como que a gente faz? Chega um paciente no seu consultório de 80 anos, um senhor de 80 anos, a família levou porque ele começou a se autolimitar para fazer as atividades dele. Super comum para um idoso de 80 Sim, anos, e às vezes ele nem percebe que está ficando doente sim. porque acha que é da idade, né? Começa a se limitar. E então chega lá um idoso de 80 anos com uma dispneia classe funcional 2. Você vai fazer o exame físico dele e você escuta um sopro. Sopro ejetivo, foco aórtico, pico telesistólico, irradiação para fúrcula, pulso dele mais lentificado, mais fino, pulso parvus tardus que a gente fala. Então, através do exame clínico, do exame físico e dessa história clínica, você já tem que pensar que pode se tratar de uma valvopatia e o mais provável, pela descrição do sopro, é de uma estenose aórtica. Importante, pelas características. Então, até na nossa diretriz, a gente coloca, né, de estudos prévios que a gente tem, na verdade, até da década de 70, 80, de quando foram desenvolvidos, né, esse conhecimento, do exame físico mesmo. Até acho que você tem um livro, né, Lencar, falando da sensibilidade do exame físico. Então, assim, com essas características, eu já penso que estenose aórtica é importante. Vou olhar o raio-x e o eletro. A gente sabe que tem baixa sensibilidade, mas se eu encontro sinais de hipertrofia ventricular esquerda, congestão pulmonar, isso já corrobora com o diagnóstico de doença valvar. Vou, então, para o passo 2 da diretriz. O passo 1 é definição de gravidade anatômica. Então, eu consigo fazer isso através de uma história clínica e um exame físico bem feito. Legal. Consegui definir, estenose eu acho que é importante. Passo 2, definição da etiologia. Por quê? De acordo com a etiologia, isso vai impactar na minha escolha de tratamento. Tá. Então, a definição da etiologia, ela depende muito de exames complementares, né? E da história clínica também, mas aí que entra principalmente o papel do ecocardiograma. Então, o ecocardiograma, ele vai dar os parâmetros de gravidade e vai ajudar a gente a definir a etiologia dessa doença valvar. Então, eu vou olhar já direto no ecocardiograma, procurar aquela resposta que eu quero. Já tenho na minha cabeça que é uma estenose aórtica importante, vou olhar lá, descrição da válvula aórtica. Válvula aórtica espessada, calcificada, com dificuldade de abertura, área valvar menor do que 1, gradiente médio transaórtico maior do que 40. Pronto, defini meu diagnóstico de estenose aórtica importante. Esse é o passo 2.
Passo 2, na definição da etiologia, a gente procura alguns dados no eco que ajudam a gente a definir se é degenerativa, se é bicúspide. Então, geralmente, o ecocardiografista ele vai descrever para você uma válvula aórtica bivalvularizada ou trivalvularizada, tem fusão comissural, não tem fusão comissural, é só calcificação. Então, esses sinais vão te ajudar a definir a etiologia. Então, nesse caso, era calcificada, espessada, dificuldade de abertura, provavelmente degenerativa, calcífica mesmo, que é a mais comum para o idoso de 80 anos. Então, a gente já definiu o passo 2. Aí a gente vai para o passo 3, que é a presença de sintoma. E por que o passo 3 é importante? Porque a gente sabe que na doença valvar, o aparecimento de sintoma, ele é um marcador prognóstico. Você sabe que a partir do momento que o paciente desenvolve sintoma, ele já vai ter uma menor sobrevida e uma maior mortalidade. Na doença aórtica, a gente tem os sinais cardinais, né? Na estenose aórtica, que é a dispneia, a angina e a síncope, e conforme esses sintomas vão aparecendo, o paciente ele tem um aumento de mortalidade de pelo menos 50% em 2 anos e menor sobrevida de acordo com o sintoma que aparece. Então, quando a gente já tem a presença de sintomas, a gente já pode pular direto para o passo 5, que é a indicação de intervenção, que é o que vai mudar a história natural dessa doença. E aí, no passo 5, a gente tem que definir que tipo de intervenção eu vou oferecer para esse doente. Então, a gente tem 2 estratégias atualmente. Ou eu vou oferecer uma cirurgia, ou eu vou oferecer um tratamento transcatéter. Nesse contexto desse paciente que a gente criou, né? Um idoso de 80 anos, frágil, provavelmente eu vou oferecer para ele uma TAV. Se a gente for olhar na diretriz, os estudos que a gente tem atualmente, para paciente idoso acima de 70 anos, né, e para paciente de alto risco cirúrgico, as 2 estratégias elas têm benefícios, né? A TAV ela é não inferior, em alguns estudos ela chegou a ser superior à cirurgia para esses pacientes, para esse grupo de pacientes. Então, como que eu escolho esse tipo de intervenção? Baseado em score de risco, então eu tenho que ver o risco cirúrgico desse paciente, score de fragilidade, se é um paciente muito frágil, sarcopênico, debilitado, se tem disfunção cognitiva, tudo isso me ajuda a escolher um procedimento que seja menos invasivo, tenha menor tempo de internação, seja minimalista e uma recuperação mais rápida. Então, eu tenderia a escolher TAV para esse paciente. Se a gente for olhar na diretriz para alto risco cirúrgico, é classe 1. Então, aplicando passo a passo nesse paciente seria assim. Aí, se você me perguntar, mas se ele não tiver sintoma, o que eu vou fazer? Vou acompanhar ele? Paciente com estenose aórtica importante? Assintomática, né? E aí? Isso é uma das discussões que a gente tem hoje em dia e a gente já tem isso na diretriz também. Então, aí que entra o nosso passo 4 da diretriz. Então, se o paciente não tem sintoma, a gente vai buscar já complicadores, que são alterações que a gente tem hemodinâmicas que vão indicar que esse paciente vai evoluir de uma forma mais grave e que eu tenho que abordar ele antes do aparecimento dos sintomas. Então, o que são esses complicadores? Geralmente são alterações que têm valor prognóstico. Então, queda da fração de ejeção. Então, fração de ejeção menor do que 50%. Eu tenho um coração que tem uma obstrução fixa na via de saída e um ventrículo que já sofreu um afterload mismatch. Ele não consegue mais bombear sangue para vencer essa obstrução da via de saída. É fixa. Então, ele tem uma queda da fração de ejeção. Isso, para mim, já é um fator prognóstico que eu tenho que abordar esse paciente, mesmo se ele não tiver sintoma. Se ele não tem sintoma e faz um teste de esforço para a gente definir esse sintoma dele, se é autolimitação, se ele tem realmente dispneia. E aí ele tem sinais de gravidade no teste de esforço. Então, queda da pressão no pico do esforço, né? Sinais de insuficiência coronariana. Então, isso para a gente é um sinal de que esse paciente ele vai evoluir de forma mais grave. E, por fim, a gente tem ainda outras coisas que a gente vem estudando, né? Então, se a gente está acompanhando esse paciente, ele evolui com dilatação de câmara. Se esse paciente já tem aumento de biomarcadores, então aumento de BNP, já tem uma tomografia com um score de cálcio valvar muito aumentado, ou se no primeiro exame do ecocardiograma ele já tem sinais de uma estenose aórtica crítica, que é uma área valvar muito reduzida, menor do que 0,6, ou se ele tem já um gradiente muito alto, maior do que 50, para a gente também, isso já tem fator prognóstico comprovado, assim, então são pacientes que a gente vai abordar mais precocemente. Um dos últimos estudos, né, que analisou pacientes assintomáticos, e aí eles consideraram, né, como fator prognóstico, eles incluíram, né, pacientes com alteração no teste, no teste de esforço, com fração de ejeção menor do que 50, e assintomáticos. E aí eles compararam pacientes que foram para intervenção contra pacientes que não foram para intervenção, eles viram que tinha benefício em intervir.
Mas, assim, o Avatar, ele tem vários vieses, né? Então, ele não é de fácil aplicação para todos os pacientes. Se a gente olha direitinho os critérios de inclusão, a gente vê que tem algumas falhas estatísticas. Então, o grau de recomendação de evidência para paciente assintomático, a gente ainda não consegue Entendi. colocar como classe 1, É entendeu? mais um gap de conhecimento, É então. mais um gap de Gap conhecimento. mais Sempre tem essa discussão nas É. nossas mesas redondas, assim, e o paciente assintomático. Legal. Mas, em geral, o que a gente tem levado em consideração trabalho miocárdico, então, paciente que já começa a ter redução do strain, né? Então, o strain do ecocardiograma e o trabalho miocárdico são sinais para a gente incipientes de que aquele ventrículo pode evoluir com disfunção ventricular. Então, antes ele ter uma fração de ejeção reduzida abaixo de 50, ele já está demonstrando sinais. Será que isso já não é um sinal para eu já pensar em abordar esse paciente? Eu tenho que esperar ele ter uma queda da fração de ejeção? Começa a evoluir com níveis aumentados progressivamente de biomarcador. Então, BNP, pró-BNP. Será que esse paciente não está evoluindo com uma descompensação hemodinâmica precoce, incipiente? Eu não tenho que abordar esse paciente? Aumento de troponina, que é outro biomarcador que a gente usa. Então, assim, mas é isso, assim, eles não têm um valor forte para serem usados isoladamente, mas quando você coloca no conjunto de informações que você usa para tomada de decisão, eles ajudam, eles somam. A impressão que dá é que dá pra gente ficar aqui 3 horas Sim, conversando sobre, né? sim, tem Que muita coisa. um novo mundo, impressionante, impressionante, muito legal. Você sempre, vou mudar a minha pergunta na verdade, porque a gente já estava conversando antes, né, aqui antes de quando entrar, Pamela e eu fomos residentes, né, juntos no Dante Pazanese, e aí ela estava me contando aqui, eu queria que você contasse pro pessoal que está ouvindo. Então você terminou a residência e foi para Campinas, que você é de Campinas, né? Na verdade, eu sou de Brasília, mas eu tinha feito residência de clínica em Campinas Na Unicamp. e na Unicamp, isso. Aham. E eu fiquei muito próxima. Meu professor de Brasília, que é o André Espósito, ele tinha sido transferido para a Unicamp e ele prestou prova, né, para professor titular e hoje ele é professor titular da Unicamp. E eu sempre tive um contato muito próximo com ele de Brasília, esse contato aumentou quando na residência de clínica. Ele foi uma das minhas referências para escolher fazer cardiologia, inclusive, uma pessoa que eu Legal. sempre admirei. E aí, depois que eu acabei cardiologia, eu recebi o convite para voltar para Campinas para participar do Aterolab, que é o laboratório de aterosclerose dele, para me envolver com pós-graduação, que eu sempre gostei também, de trabalho científico, de pesquisa, enfim. Então, eu fiquei um tempo lá no laboratório dele, desenvolvendo alguns ensaios clínicos que ele tem, né, das várias publicações nesse tema Ele publica que ele muito, né? faz. Muito mesmo. Exato. E depois, na pandemia, eu voltei para Brasília, por motivos pessoais mesmo, né? Tive uma doença na minha família, que eu precisei estar lá presente, passei no concurso público, era minha cidade natal, eu sempre tinha vontade de saber como seria voltar, mas depois de passar um tempo lá, principalmente depois da pandemia, eu senti vontade de ter uma subespecialidade e fui buscar mesmo, assim, o que eu gostava de verdade. Aí a válvula brilhou, assim, para mim. E aí eu resolvi voltar para São Paulo e aqui estou, pós minha Legal. especialização, conversando com vocês. E eu acho que quando a gente faz uma sub, né, Lencar, isso é muito engraçado. Quando a gente acaba a residência, às vezes a gente fica na dúvida. Será que eu não faço uma... Será que eu vou ficar só como cardiologista geral? Será que eu faço uma sub? O que eu vou fazer? E aí, depois que a gente faz uma sub, a gente vê como faz diferença no nosso crescimento naquela área de conhecimento, né? Quando a gente acaba a residência, a gente tem uma formação geral, então a gente sabe um pouquinho de cada área, mas não sabe muito de nada, assim. Uhum. Então, se você se aprofunda no estudo de um assunto específico, você vê como muda a sua prática clínica em relação Isso sem àquela dúvida. subespecialidade. Então, Deixa eu aproveitar, Pamela, e recomendo. perguntar aqui assim. Imagine que entrou agora, então, um residente aqui nessa sala, sentou aqui conosco, está agora fazendo R2 de cardio, e ele pergunta, Pamela, me aconselha, me ajuda. Não qual especialidade eu devo ter, mas o que eu devo ter em mente na escolha de uma sub? O que você aconselharia agora, assim, de... Tem que ser uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Isso é clichê falar, mas é verdade, né? Ninguém consegue trabalhar muito tempo com algo que não tem interesse. Então, eu acho que tem que ter, tem que gostar, tem que ter interesse em alguma sub-área específica, assim. Por exemplo, o Alencar aqui da arritmia não é o meu talento. Mas eu acho que tem que ter interesse, principalmente. E eu acho que, isso é uma opinião pessoal, né? Eu acho que tem que ter uma visão de futuro, Total. o que você se vê fazendo daqui a 5, 10 anos nessa área, né? Observar as pessoas que já fazem, que já são especialistas nessa área. O que elas estão fazendo? É isso que eu quero? Eu acho que esses são pontos que ajudam na tomada de decisão, assim. Sim, sim.
Você esteve nos Estados Unidos, não foi? Tive Recentemente. O que recente. você foi fazer? Um fellow, um observership? Eu O que fui que foi? fazer um preceptorship em cardiopatia estrutural. O que é preceptorship? É igual um observer, mas em áreas intervencionistas, né? Então, Ah, cirurgia, cardiologia intervencionista. Como os outros observerships, você não tem contato direto com o paciente, você fica mais com sombra, mas você pode participar dessas sim. partes mais invasivas, assim. E de atendimento do doente, tudo normal. O que que eu achei parecido e diferente Qual foi o lá? serviço? Desculpa. Qual foi o Eu fui serviço? para a Cleveland Clinic, em Tá. Ohio. Demais. Não, é incrível, assim, a Cleveland, ela já foi considerada o melhor hospital do mundo por diversas vezes e ela é o maior centro de cardiologia do mundo atualmente, assim. E assim, é um hospital de vanguarda no desenvolvimento de pesquisa, de procedimento. Lá eles foram os primeiros a fazer cirurgia robótica para doença valvar, por exemplo, mas tanto na parte de coronária, eletrofísio, as outras áreas da cardiologia, eles são expoentes, assim. E, assim, é uma opinião pessoal, né, da minha vivência, eu acho que eu tive muita sorte de ter ficado com uma equipe, com um chefe que era, apesar de ser muito bom naquilo que faz, né? Ele é chefe da área de cardiologia intervencionista lá, diretor da área de cardiologia intervencionista, e ele era muito humilde, assim, ele tinha paciência de me explicar, de mostrar os procedimentos, não só para mim, como para os residentes dele, para os pacientes, ele desenhava o que, que ia ser feito. Ele faz questão de manter atendimento ambulatorial, que é uma coisa que geralmente quem vai para a parte intervencionista não quer muito Uhum. fazer, né? Então, ele Legal. faz questão de manter esse contato com o paciente, então, eu achei isso legal. A população, né? Assim, Cleveland é uma cidade pequena, então eu já tinha essa impressão de que a cidade girava em torno do hospital. A população ama, assim, né? Fala com muito orgulho do hospital deles, mas a cidade é muito maior do que isso. Isso foi uma coisa que me É, surpreendeu, assim, é tipo um berço do rock, assim. E legal. não, uma cidade muito. Fiquei impressionada, assim. Vários museus, sabe? Centro histórico, assim, bem desenvolvido. E, ao mesmo tempo, apesar de a medicina nos Estados Unidos ser totalmente privada, a população tem acesso. Assim, eu andava de Uber, o Uber ia na Cleveland Clinic, sabe? Eu falei assim, de alguma forma eles têm esse acesso a um hospital com essa tecnologia de ponta, Sim, assim. sim. Então, achei muito bacana e o que eu posso, assim, né, achar que é mais parecido aqui com o Brasil, eu acho que talvez esse amplo acesso, né, que no Brasil a gente é muito privilegiado em relação ao acesso à saúde, apesar de todos os defeitos que a gente sabe que tem. E, e eu acho que a forma como a gente pensa é muito parecida, sabe? A nossa diretriz, ela é um pouco baseada na diretriz americana, a gente pensa muito parecido com os americanos em vários pontos. Então, a forma como a gente faz o raciocínio e a tomada de decisão é muito parecida. Então, eu achei isso muito legal. A gente vê que o que a gente faz aqui é Legal, igual o que eles fazem legal, lá, sabe? A legal. diferença é só que eles têm, né, mais tecnologia e mais Uhum. coisas para oferecer do que a gente tem aqui atualmente. Boa. Mas isso é legal. Muito bom. Bom, como eu já falei, a impressão é que dá para ficar aqui 3 horas conversando, mas se você está gostando dessa conversa, você não vai nem ter saudade da Pamela, porque a Pamela é host desse podcast aqui também. Então vai ter alguns episódios em que ela vai estar sentada aqui nesta cadeira e aqui vai ter convidados também para vocês ouvirem mais da Pamela, conhecer mais e, enfim, vocês já viram o quanto que ela pode acrescentar para a gente, né? Bom, Pamela, foi um prazer. Eu acho que deu para fazer uma pincelada. Eu acho que eu vou te chamar mais vezes para ser convidada, além de host, né? Para a gente conversar mais. Você quer deixar alguma mensagem final? Pessoal, o teu Instagram, tuas redes sociais também, né? E mensagem final. Meu Instagram é @pamelacardio. Eu gosto muito dessa parte de ensino médico. Eu acho que é uma das vertentes que a nossa especialidade tem, e que vem crescendo também, assim como nas outras especialidades e assim como aqui na Medcoff. Eles vêm apostando muito nesse sentido da educação médica e tem dado certo. Então, eu acho que quem quiser aprender mais, vem aqui com a gente, não perca os podcasts, não perca as aulas e a gente vai se ver muito por aqui ainda. Legal. Obrigada, viu, pessoal? Eu agradeço, Pamela. Ó, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, sigam a gente nas redes sociais, né? Eu sou o José N. Alencar. Sigam o Medcoff, Medcoff Cardio.
A gente está aqui nesse podcast também, o Cardio Beats. E inscreva-se no canal, onde a plataforma que você estiver assistindo, Spotify, YouTube, enfim, Apple. Faça a sua inscrição para ficar atento para os próximos episódios, porque o nível da conversa você sentiu qual que vai ser, né? Essa é só nossa estreia. Mas a gente está querendo fazer um projeto bem bacana. Esse foi só o começo. Legal, pessoal? Até a próxima, então. Obrigado.